Glória a Deus. Setembro começa, esse é o primeiro domingo. A nossa temática do mês é a esperança do Evangelho. E a cada domingo nós levantamos um projeto para que seja pregado aqui. Esse domingo, aproveitando o 7 de setembro, eu gostaria de pregar o sermão que eu intitulei Dependência ou Morte. Ou eu dependo, ou eu morro. Vamos ficar de pé para lermos a leitura do Evangelho segundo São João, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 5. João, Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo no telão com a Nova Versão Internacional. Eu sou a videira verdadeira, é Jesus falando. O meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, ele fala para nós, pela palavra que eu tenho falado para vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu, disse Jesus, sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Sabe por quê? Ele falou assim, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Vamos orar. Abençoa, ó Deus, a reflexão ao redor desse texto. E nos ajude a sermos provocados pela boa palavra do Senhor, a verdade do Senhor, e que ela nos faça crescer em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje o Brasil celebra sua independência, são 223 anos, quando lá às margens do Ipiranga, um brado histórico foi dado, independência ou morte. É claro que a plástica narra um evento que não foi muito bem assim, mas precisava ter sido registrado. Dom Pedro I, num cavalo, bem vestido, com a espada levantada e todo mundo ali do lado esperando uma postura política do então imperador de Portugal. Ali, aquele evento em si representou ruptura com o Império Português e colocou o Brasil no caminho da soberania nacional. 223 anos. Foi um marco importante aquele 7 de setembro de 1822. Mas eu fico pensando assim, passados esses mais de 200 anos, será que é legítimo perguntar? E eu vou fazer a pergunta para que você pense comigo. Será que nós desfrutamos de uma verdadeira independência? Será que nós realmente conquistamos a nossa independência? Aí eu temo em responder e dizer que, de uma forma geral, nós estamos presos e reféns das desigualdades sociais tão gritantes nesse nosso país. Nós continuamos presos e reféns das estruturas de corrupção que estão entranhadas e cada vez mais corruptoras. Nós estamos presos e reféns das injustiças que têm sido cometidas descaradamente. Nós continuamos presos e reféns desse clientelismo político pernicioso e enraizado na nossa estrutura. Nós continuamos presos e reféns da insensibilidade das pessoas, ou diria até uma forma agressiva das pessoas em querer levar vantagem, em passar os outros para trás. Nós continuamos presos e reféns da violência sem fim, onde quer que a gente vai. Continuamos presos e reféns das políticas econômicas e sociais. Continuamos presos e reféns de uma cultura que é marcada por tanta
idolatria e de todas as formas. Meu Deus, quanta coisa. Seria bom se a nossa independência política trouxesse alguns desses benefícios. O grito do Ipiranga foi muito importante, mas não nos garantiu e nem garantirá a verdadeira liberdade. Claro que a independência política foi um passo importante, todos nós entendemos isso, mas ela não trouxe a libertação para o problema, o âmago do problema do coração humano. Continuamos pecadores e continuamos ruins, mal cheirosos, fedorentos. Ela nos deu um país, mas não nos deu um sentido de vida e propósito. E não daria em ninguém, em lugar nenhum. Ela nos concedeu a soberania nacional, mas não nos libertou da escravidão espiritual na qual nós estamos ainda sujeitos. E eu acho o seguinte, essa questão da escravidão espiritual, a palavra de Deus nos mostra, nos aponta para uma realidade muito mais profunda do que uma independência sociopolítica. A realidade que se lá no Ipiranga bradou-se independência ou morte, eu preciso ainda gritar, bradar, com muito mais vigor, o brado da cruz. Dependência ou morte. Porque fora de Cristo não há vida, não há liberdade, não há esperança. Ponto final. A verdadeira vida não está nessa busca de autonomia. E a gente busca uma autonomia absoluta como se isso fosse possível. A verdadeira vida está assim no reconhecimento que só existe plenitude quando eu absolutamente dependo de Jesus Cristo. É só ali que tem vida, é só ali que tem a libertação e a liberdade. Gente, a tragédia do Éden ainda ecoa para nós hoje. Lá no Éden, os nossos primeiros pais buscaram essa independência, essa autonomia, essa pseudo-independência. Eles foram seduzidos pela ilusão de que poderiam viver à par de Deus, ou à parte de Deus. É a parte de Deus, fora de Deus. E eles podiam decidir por eles mesmos os seus destinos, serem donos de suas próprias histórias. Ledo engano. A serpente sugeriu a eles, lá no capítulo 3 de Gênesis, que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. Teriam a autonomia e a independência que eles queriam. Ali, ou aí, nessa expressão de busca de autonomia e de independência, é o coração de toda rebelião humana. E eu e você, rebeldes, continuamos marchando pelo mesmo caminho. Não depender mais do Criador era o que eles entenderam ali. E queriam viver essa autonomia no controle de sua própria vida. Isso aí é idolatria, é colocar Deus de lado, a busca por independência. Presta atenção que eu vou falar de novo. A busca por independência é idolatria e coloca Deus de lado. Claro que no caso do Gênesis lá, as consequências foram imediatas e devastadoras. Vergonha, medo, ruptura, morte. Contudo, essa história ainda se repete em nós quando queremos buscar essa independência de Deus, em especial. A gente quer buscar nossa independência, colocar as coisas nos nossos umbigos, acreditando que ser livre, ser independente é não depender de nada, nem de ninguém e até mesmo de Deus. Que pena. Hoje vivemos num tempo que é chamado de modernidade líquida. Nós vivemos a modernidade e alguns de nós, inclusive, viveu, né? Depois veio a pós-modernidade
E hoje, nesse século XXI, nós estamos vivendo o que os sociólogos estão chamando de modernidade líquida. Vivemos numa sociedade que idolatra a liberdade a qualquer preço, a autonomia a qualquer preço. Você precisa ser dono do seu próprio destino. Essa sociedade idolatra a autonomia. Gente, muitas vezes nós já ouvimos isso em podcasts de autoajuda. Você é dono do seu destino, dirija a sua vida. Isso é uma questão que é importante. É claro que eu preciso cuidar e dirigir a minha vida, mas não numa forma independente idólatra. Confie apenas em si mesmo. É claro que você precisa confiar em você. Mas se eu confiar só em mim mesmo, o meu caminho vai chegar a lugar algum. Não dependa de ninguém, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem de jeito nenhum. Aí você vai perder todo o conceito de que somos criados para viver em comunidade. Maturidade nesse mundo vil, para você ter conquistado alguma coisa nesse mundo vil, é conquistar a independência financeira, emocional e existencial. Conquistar a independência. Aí sim, se você chegou lá. A humanidade continua repetindo o velho engano. E eu vou dizer por humanidade, eu e você. Queremos ser senhores da vida, donos da verdade, deuses de nós mesmos. É isso que nós estamos enxergando nessa cultura doente. Uma geração que se esmera em busca desenfreada por independência. Mas está cada vez mais doente, mais vazia, mais desesperada. Uma sociedade que prega liberdade, mas multiplica cadeias invisíveis. Como que nós estamos vendo isso? Vícios cada vez mais claros em todos os níveis. Consumismo de um nível altíssimo. A idolatria do prazer e do alto prazer. Adoração de poder e do poder. Busca de satisfação pessoal a qualquer custo. Em especial em detrimento das coisas de Deus. E eu penso até que celebrar 7 de setembro, nós temos um risco por conta desse ambiente que a gente vive, dessa cultura que a gente vive, que até a independência do Brasil pode vir a se tornar um ato de idolatria. A gente idolatra o nacionalismo como se a pátria pudesse nos salvar. Nós idolatramos a política como que um partido, um líder fosse nos redimir. Idolatramos o dinheiro como se o crescimento econômico fosse resolver a nossa miséria espiritual. Tudo isso é ilusão passageira de querer buscar essa autonomia. A independência sem Deus nunca é liberdade, é escravidão de si. A autonomia sem Cristo nunca é maturidade, é morte. As Escrituras nos lembram muito claramente no texto que lemos, por boca de Jesus Cristo, que falou assim: sem mim, nada, 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 nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. A Bíblia Sagrada também mostra... gente, tem um texto lá em Atos 17, Paulo, ele está em Atenas e ele começa a usar... teve uma oportunidade de falar para os atenienses, lá no Areópago, o lugar dos cátedra, do cátedra, né, do povo sabido grego. Ele chega lá, ele começa o discurso dele falando assim: eu estava aqui. Ele não só ficou turistando lá em Atenas, mas ele ficou prestando atenção. E ele falou assim: vejo que vocês são muito religiosos. Tem inclusive um altar ali ao Deus desconhecido, para vocês não errarem. E ele começa a fazer o seu discurso. E num determinado momento, ele usa inclusive a poesia deles, a poesia pagã. Ele cita Arato de Solos, que dizia assim:
Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Está lá em Atos 17, 28. Aquilo ali, Paulo está usando a poesia grega para informar uma realidade espiritual muito séria. Aqui, presta atenção. Deus não fica conscrito a quatro paredes à igreja. Deus usa tudo porque tudo é dele. E ele pôs Arato de Solos para dizer essa frase, para que um dia Paulo pudesse pegar da boca dele e colocar nas escrituras sagradas uma verdade, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus, nós não temos esperança alguma. Paulo só confirma que as manifestações da verdade de Deus estão sempre em muitos lugares. Fique atento. Nem sempre, como eu disse, dentro das quatro paredes da igreja. Paulo usa a poesia pagã e faz dela escritura, enquanto diz: a nossa dependência é exclusiva de Deus, ponto final. Coisa linda. E Jesus ainda é mais incisivo nesse texto que lemos. Ele vai dizer assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou vocês estão entendendo? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Serão cortados e jogados para serem queimados. Ou seja, toda essa pretensa independência não passa de miragem, de ilusão passageira, algo que parece, mas nunca vai ser nada. É correr atrás do vento. O caminho é Jesus, porque não existe vida longe de Cristo. Você pode viver 70, 80, 90 anos. Se você viveu longe de Cristo, você já traçou o rumo da sua eternidade. Não existe vida longe de Cristo, ponto final. Gostem ou não. Não existe fruto fora da videira. A independência espiritual é apenas um outro nome para a morte. Saiba disso. Porque a fé cristã sempre vai informar que não é independência que nós temos que buscar, mas dependência. O ramo só floresce porque está unido. É só por isso. Só está vivo por conta da videira que o acolhe. Aí eu vou dizer para nós, o discípulo só frutifica se estiver ligado com Cristo. E Paulo entende essa verdade com muita propriedade. Lá em Gálatas 2:20, ele informa um trem lindo demais. Ele fala assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Exatamente essa dependência que eu quero apregoar nessa noite, desse domingo. A vida cristã não é uma caminhada de autonomia crescente. Ó, para mim, não é buscar a independência, que seja ela financeira, emocional, relacional, não interessa. A vida cristã é a rendição crescente, é a entrega, é a dependência constante. Dependemos da graça para sermos salvos. Dependemos da palavra de Deus para que sigamos sendo orientados. Dependemos do Espírito Santo para a santificação. Nós dependemos da oração para a comunhão com o Pai. Dependemos de misericórdia do Pai a cada manhã. Dependemos uns dos outros enquanto trabalhamos a comunidade e a comunhão entre os irmãos e irmãs. Não existe forma de vida autônoma. Eu estou só dizendo para vocês, não existe. Mas viver em total dependência do nosso Senhor. Cristo é por onde eu tenho que caminhar e para onde eu tenho que correr, para que eu seja dependente dele. Eu preciso ser dependente de Deus. O tempo todo, todos os dias. Aqui, lembra lá no maná do deserto, quando caiu, o povo estava se deslocando pelo deserto, não tinham o que comer. Deus falou assim: todas as manhãs eu darei o maná para vocês. E eles levantavam, o pão estava no chão, pronto para ser recolhido. E era assim: é o pão de vocês de hoje. Aí alguns preocupados, tensos como nós.
juntava um pouquinho mais, pensando assim, já que será que vai ter amanhã? Se não tiver, eu já tenho aqui. E aquilo apodrecia. E o novo fresco maná vinha lá. Gente, essa é a pedagogia perfeita para a vida da dependência de Deus. Eu tenho que esperar o maná de amanhã. O de hoje eu já comi, amanhã vai chegar de novo para mim. E Jesus ensina isso lá no Sermão do Monte, em especial no capítulo 6, versículo 11. Ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6, 11. O pão do dia, ele dá no dia. Ouviu? Aí a gente fica querendo construir império, a gente fica querendo guardar dinheiro, a gente fica querendo fazer com que a nossa vida seja segura, independente. Ok, eu não estou falando que essas coisas não são importantes e que a gente tenha que planejar, inclusive a vida financeira orçamentária nossa. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se isso for só a sua vida... E tem um monte de gente vivendo para isso, guardar dinheiro, investir dinheiro. Não são caridosos, não são generosos, eles são avarentos. Achando que essa pseudo-independência vai trazer alguma coisa para eles. Lê do engano. Porque nem sabem se acordam amanhã. Assim, nós precisamos depender diariamente da presença de Deus para viver, do Cristo ressurreto para andar com a gente. Aqui, descansa, senhor, relaxa, senhor. Relaxa, senhor. Faz o seu papel, programa, planeja. Faça isso. Lembra que eu já falei sobre questão financeira? Porque essa independência financeira, ela soa muito mais alto aí, essa independência financeira. As pessoas ganham, guarda, investe. Não. O tripé do dinheiro, de acordo com os valores das escrituras, é um tripé. Ganhe o máximo que você puder, com lisura, trabalhando de verdade, sem falcatrua. Guarde o máximo que você puder, para que você tenha condição de organizar a sua vida. Agora é tripé. Doe, dê, contribua o máximo que você puder. Todo mundo gosta dos 2 primeiros pés, mas do tripé de ser generoso, de dar o dinheiro, de fazer o trabalho que é o trabalho do crente, ninguém gosta. Nós precisamos depender. Nós somos dependentes, inclusive quando eu contribuo. E quando eu contribuo aqui, eu mostro isso com uma clareza muito clara de que eu dependo de Deus. É certo que quando a gente busca essa independência, em especial eu estou dizendo a financeira, nós criamos ídolos. Confiamos no dinheiro, no poder, no sucesso, na nossa inteligência, na nossa força, na nossa saúde e até mesmo na nossa religiosidade. Transformamos a autonomia, a independência em objeto de adoração e nesse processo nós ofendemos a Deus. O Deus que se apresenta e se apresentou a Abraão, abre para mim, Carolzinho, Gênesis 22, 14. Ele se apresenta como o Deus da provisão, o Deus que provê. Ele diz assim: Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. E ele disse para o menino dele, para o Isaac, o Senhor proverá. E aqui ele chama o Senhor proverá. E aí a gente ouve falar assim, uma transliteração, né, que é Jeová Jiré. Vocês já ouviram isso? E se a gente for usar ali a estrutura do texto, vocês estão vendo que o Senhor ali está em todo em letras maiúsculas, portanto é o nome próprio de Deus, é Yahweh, Yahweh Irê. É isso que é. Se eu começo a achar que eu que tenho esse controle, eu ofendo o caráter do Deus provedor. O Evangelho sempre se apresenta a nós como paradoxos. E esse é um dos mais lindos. Quanto mais eu dependo de Cristo, mais livre eu sou. E o apóstolo João diz isso no capítulo 8, versículo 36. É Jesus que fala, né? Mas está dizendo assim: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres.
Essa é a liberdade que o mundo não conhece, a liberdade da dependência, de sujeição ao senhorio de Jesus Cristo. É de eu dizer assim, eu quero ser o teu servo, eu quero ser o teu escravo. E ele vem porque ele me comprou a preço alto e eu me entrego a ele. Essa é a liberdade que o mundo não conhece. A independência política pode até nos dar cidadania terrestre, mas não dará a cidadania celestial, porque a dependência de Cristo nos dará a cidadania celestial e eterna. A independência pode nos dar até leis humanas, para que sejamos preservados na integridade de indivíduos enquanto vivemos em comunidade, mas a dependência de Jesus, de Deus, nos dará justiça eterna. A independência pode até oferecer um pedaço de terra para nós, esse Brasilzão que vivemos, mas a dependência de Cristo nos dá uma herança incorruptível reservada para nós, onde Jesus já habita. É exatamente nesse quesito que eu quero provocar a igreja. O que significa para nós, nesse 7 de setembro, afirmar que dependência é mais importante? Eu quero provocar você a pensar, o que é que eu estou falando no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, eu estou dizendo, não, o mais importante é a dependência. Significa que nós não podemos nos contentar em apenas celebrar esse evento histórico, enquanto a nossa nação continua refém da injustiça e da idolatria. A missional do caminho e todos por aí, ouçam bem o que eu vou dizer. Não é a independência que salvará a pátria, mas a dependência de Deus. Não é Brasília que vai transformar a nação, mas o trono de Deus. Não é um partido que trará justiça, mas é o reino de Deus. Não é a economia que sustentará o povo, mas o pão vivo que desce do céu. Não é um líder carismático que vai trazer a libertação da nação, mas Jesus Cristo ressurreto. Não é a soberania nacional que nos dará futuro, mas a soberania do Cordeiro que reina hoje e reinará eternamente. Isso reforça para mim e para você, a missão que nós temos de sair por aí dizendo sobre essa dependência. A missão da igreja é proclamar com palavras e com as nossas vidas a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Não a que vem de Brasília, nem de partidos políticos, nem de líderes carismáticos, mas de Jesus Cristo, o ressurreto, o Nazareno, o Redentor, nosso irmão mais velho. Significa que enquanto a sociedade exalta a autonomia, nós exaltamos a rendição, a entrega. Enquanto o mundo grita por independência, a igreja precisa se ajoelhar em dependência e sujeição ao nosso Rei bendito, que reina eternamente. A gente tem uma grande tentação de insistir, de buscar essa independência. Olha para mim, gente, para um pouco, pensa no senso. Uma igreja independente do Espírito, uma pessoa independente do Espírito, pode até crescer, ter um bom patrimônio econômico, financeiro, mas será estéril espiritualmente. Eu falo até para a igreja, uma igreja que pensa que pode crescer sem a dependência do Espírito, se torna estéril, mesmo que cresça numericamente. Mas a igreja que depende, a pessoa que depende do Espírito Santo, pode até parecer frágil. A maneira como eles olham aí, porque se você não tem essa independência, você é um fracassado. Mas se eu sou dependente do Espírito, eu sou portador da vida, da justiça e da esperança para essa nação. Por isso, nesse 7 de setembro, enquanto muitos celebram o brado da independência, que foi de extrema importância, tanto é que fizemos aqui o nosso momento cívico,
nós precisamos ouvir mais uma vez o brado da cruz: dependência ou morte. Se dependermos de Cristo, nós viveremos, mas se buscarmos independência dele, tentando achar nas nossas independências, em especial financeiras por aí, nós estamos buscando a morte. Dependência de Cristo, até mesmo para sermos missional do caminho. Ouça isso aqui: dependência de Cristo para sermos igreja relevante e não sermos cúmplices dessas estruturas injustas, mas sermos um testemunho vivo do reino de Deus. Temos um desafio como discípulos de Jesus: viver a vida dependente do Mestre. É proclamar em todas as áreas que eu dependo de Cristo no meu casamento, eu dependo de Cristo na minha família, eu dependo de Cristo lá no meu trabalho, eu dependo de Cristo nas minhas finanças, eu dependo de Cristo na missão que Ele me deu, eu dependo de Cristo nos meus sonhos e planos. A minha total rendição ao Senhor dos céus precisa ser vista, ouvida e proclamada. Porque só assim eu vou ser sal e eu vou ser luz. Nós seremos sal e luz. Só assim cumpriremos o nosso chamado missional. Então, pessoal, o 7 de setembro está indo embora. Eu queria que a gente saísse daqui estendendo o punho em riste, dizendo: dependência ou morte. E fazer assim: dependência ou morte. Dependência ou morte. Dependência de Cristo para a vida eterna. Dependência de Cristo para enfrentar as trevas desse mundo vil. Dependência de Cristo para sermos testemunhas fiéis a uma nação que busca liberdade. Dependência de Cristo, pois sem Ele nada podemos fazer. Porque só em Cristo existe vida. Só em Cristo existe liberdade. Só em Cristo existe futuro. É dependência ou morte. Vamos orar. Ó Senhor, que a boa mão do Senhor venha e que o Senhor nos toque para que possamos ser instrumentos da Tua graça onde formos, para que possamos ser dependentes do Senhor em todas as áreas. E assim, ó Pai, o Senhor possa nos usar para sermos proclamadores de que há vida, sim, na dependência, no serviço a Jesus, o nosso Rei. Ajuda-nos a gritar bem mais alto o brado da cruz. Dependência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Senão morreremos. Em nome do Teu Filho, ó Deus, ouve a nossa oração.